Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouquinho do pente fino, né, que tem aterrorizado muitas pessoas, porque já está amplamente divulgado na mídia que o INSS está fazendo um pente fino nos benefícios. Até o momento, milhões de processos em espera na fila de análise. Desses, cerca de 50% será necessário um atendimento presencial, uma vez que os segurados precisam renovar seus documentos. Então, um dos benefícios que serão revisados é a pensão por morte, que já está sendo revisada, né? Que ela é paga aos dependentes de um segurado falecido. Então, o pente fino tem sido frequente desde o ano de 2016, sendo que ano a ano, o INSS realiza uma varredura em benefícios concedidos sobre o argumento de combater fraudes e atualizar cadastros. O que vem chamando a atenção é que há casos de pensões por morte concedidas há mais de 50 anos em que beneficiárias em idade avançada têm sido convocadas a prestar esclarecimentos sobre o benefício recebido, sob pena de suspensão do pagamento. Isso tudo sem que haja qualquer indício de irregularidade no benefício. Então, isso significa dizer que o INSS está quebrando uma regra de ouro. Não se revisa benefícios concedidos há mais de 10 anos, com exceção daqueles em que há comprovada fraude no recebimento. Então, em outras palavras, o INSS pretende fazer uma vistoria cuja finalidade é a de reduzir os custos com a folha orçamentária. E diante do atual momento de crise econômica e sanitária que o governo está enfrentando, especialmente no que diz respeito ao orçamento público, novas fiscalizações começaram a serem feitas. E dessa vez, o centro das atenções é o benefício da pensão por morte, que é o benefício concedido para quem perdeu o seu cônjuge ou companheiro. Então, o que é pior nisso tudo é que o governo federal estendeu por mais 2 anos o pente fino nos benefícios do INSS, incluindo aposentadorias, pensões e auxílios. Como já autorizava o texto que instituiu o programa, a análise de benefícios com indícios de irregularidade, que terminaria no dia 31 desse mês, será feita até 31 de dezembro de 2022. Então, as pessoas que estiveram com algum dos seus registros em falta no INSS, por questões de tempo, por exemplo, devem ficar bastante atentas às notificações que podem receber nos próximos dias. Muito em breve, alguma notificação pode ser enviada pelo INSS. Por isso, é muito importante ficar atento aos canais de comunicação que o próprio beneficiário cadastrou no Instituto. Caso você receba a carta do INSS com um comunicado de exigência, procure um especialista para se informar se na carta que você recebeu há alguma alegação de erro ou fraude na concessão da sua pensão. Em alguns casos, é necessário impetrar um mandado de segurança para assegurar a manutenção do seu benefício. Se você não possuir qualquer um dos documentos, você pode anexar os que tiver e escrever uma declaração informando não possuir mais nenhum outro documento. É possível ir atrás de alguns documentos que você não tenha, em órgãos como Receita Federal, Delegacia do Trabalho, cartórios de registro, enfim.
Bom, quais os benefícios serão revisados? A prioridade será reavaliar processos com indícios de fraudes e irregularidades. Que benefício pode ser considerado irregular? Bom, há diversos tipos de irregularidades ou erros que podem ser cometidos durante a análise do pedido de benefício. Então, por exemplo, ao calcular as contribuições com base na documentação do segurado, o analista do INSS pode errar ao contar o número de recolhimentos mensais. Agora, o que é um benefício com indício de fraude? A fraude é a falsificação de documento ou alteração ilegal de informações com a intenção de conseguir um benefício sem que as exigências tenham sido atendidas. Então, pode ser, por exemplo, um registro de um falso emprego na carteira profissional. Fraudes, elas têm consequências que vão além do corte do benefício, podendo o responsável responder criminalmente por isso. Bom, é possível evitar a reavaliação do benefício? Não há medida que o beneficiário possa tomar para evitar ser incluído no pente fino. Caberá aos técnicos e analistas do INSS e aos peritos médicos da Previdência avaliar quais são os segurados que deverão passar pela revisão. Bom, todos os convocados terão a renda cortada? Não serão todos. Não tem corte ou suspensão automática da renda. O segurado chamado para o pente fino, ele tem 30 dias para apresentar a sua defesa, se for um trabalhador urbano. Agora, o prazo para a defesa sobe para 60 dias para o trabalhador rural. O que fazer se os pagamentos forem suspensos? Bom, após a suspensão do pagamento, o beneficiário poderá apresentar recurso para comprovar o direito à renda mensal e pedir o restabelecimento dos pagamentos. O segurado, também que teve o benefício suspenso pelo INSS, também pode recorrer ao judiciário para contestar a decisão. A ação pode ser ajuizada no JEFs, que são os juizados especiais federais, com ou sem advogado, e em ações de até 60 salários mínimos, que é R$ 62.700, ou na justiça comum, com a ajuda de um advogado acima de 60 salários mínimos. Caso o segurado resolva entrar com o processo e vença na justiça, o INSS deverá restabelecer o benefício e realizar o pagamento de todos os meses ou anos que o segurado ficou sem receber. Bom, quais são os benefícios que poderão passar pelo pente fino? Todos os tipos de benefícios e não só os por incapacidade. Idosos inválidos também poderão ser incluídos. Bom, o aposentado por invalidez, com idade igual ou superior a 60 anos, ele não pode ser chamado para perícia médica, mas isso não impede a revisão administrativa do benefício para identificação de possível fraude ou irregularidade na documentação apresentada pelo segurado. Bom, e quem tem mais chance de escapar dessa perícia? Também não pode ser chamado para perícia médica quem tem entre 55 e 59 anos de idade e há 15 anos ou mais recebe aposentadoria por invalidez ou é pensionista inválido. Bom, como o segurado sabe que ele está no pente fino? O INSS fará avisos por meios eletrônicos, como caixas eletrônicos da rede bancária e pelos próprios sites do órgão, como o meuinss.gov.br. Cartas serão enviadas aos beneficiários e antes do corte da renda haverá publicação no Diário Oficial da União. O que fazer para evitar esse corte do benefício? Bom, quem trocou de endereço deve atualizar o cadastro no INSS. Vale informar telefone, e-mail para contato. Não precisa ir até um posto do INSS. Basta entrar no meu.inss.gov.br, cadastrar uma senha e atualizar os seus dados. Deve-se ainda organizar e conservar documentos que serviram de base para comprovar o direito, como carteiras de trabalho, com anotações originais e carnês de contribuição. Os beneficiários por incapacidade precisam manter
o tratamento em dia e obter laudos e relatórios de exames médicos atualizados. Bom, quanto tempo vai durar o programa de revisão? A lei aprovada pelo Congresso, ela permite que o governo realize a varredura em busca de irregularidades e fraudes, e será feito até 2022. Bom, e como ficam os benefícios por incapacidade? Além disso, também é feita uma verificação anual para todos os segurados que recebem benefícios por incapacidade, o chamado Programa de Revisão de Benefício por Incapacidade. Sendo eles auxílio-doença, agora chamado de auxílio por incapacidade temporária, após a reforma da Previdência, aposentadoria por invalidez, agora chamada de aposentadoria por incapacidade permanente. Bom, nesse programa serão analisados os benefícios por incapacidade mantidos sem perícia pelo INSS por período superior a 6 meses e que não possuam data de cessação estipulada ou indicação de reabilitação profissional. É feita uma espécie de força-tarefa para verificar se os segurados que recebem esses benefícios estão trabalhando ou se estão recuperados da incapacidade que deu origem ao auxílio ou aposentadoria. A título de informação, é a Lei 13.046 de 2019 que regula o pente fino dos benefícios. Como o pente fino é feito? Geralmente, os segurados que estão na mira do INSS são alertados que estão sob investigação da Previdência Social e dão um prazo para que os mesmos apresentem uma defesa prévia desse pente fino. Esse aviso ele é feito em menos de um desses meios de comunicação, né? Notificação no caixa eletrônico do banco, onde o segurado recebe o benefício, no portal do Meu INSS, por SMS, que é uma mensagem de texto no celular, correspondência via carta simples no endereço cadastrado do segurado. Bom, após o recebimento da mensagem do pente fino, seja por irregularidade do seu benefício ou por receber benefício por incapacidade, você tem 30 dias para apresentar a famosa defesa prévia. Nessa defesa, você deve provar o seu benefício foi ou está sendo concedido de forma correta, bem como apresentar se ainda existe incapacidade para o trabalho, se for o caso. Fazendo isso, você estará fazendo o famoso cumprimento de exigências solicitado pelo INSS. Então, um dos maiores problemas identificados pela Previdência Social no pente fino é a fraude quanto a informações sobre a morte, por exemplo, de um titular de aposentadoria e fraude na prova de vida. Então, portanto, você tem que ficar atento a esses problemas e já esteja pronto para isso, caso você receba uma notificação do INSS quanto a esses temas. Tome cuidado, se o INSS não receber a sua defesa no prazo de 30 dias e 60 dias para os trabalhadores rurais, avulsos, agricultores, familiar ou segurado especial, o seu benefício será suspenso. E pior, se você não recorrer dessa suspensão do benefício, ele também, no prazo de 30 dias, o seu benefício será cessado. Então, por isso que eu sempre explico a importância de você ter todos os seus dados corretos na plataforma do Meu INSS. Eles utilizam as informações que lá constam para enviar notificações nos meios de comunicação que eu já expliquei anteriormente. Então, se você não tiver tudo atualizado, você corre o risco da Previdência fazer um pente fino no seu benefício sem você ao menos saber do porquê de ter o seu benefício cortado. Então, para quem o pente fino é destinado? Lembrando que eu disse antes, quem recebe benefício por incapacidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, agora eu vou começar com auxílio-acidente também, deve ser obrigatoriamente submetido ao pente fino.
Então, além disso, aqueles que têm indícios de irregularidades no benefício serão chamados. Pode ser o caso de auxílio-doença, auxílio-acidente recebidos antes de completar a carência necessária, pessoas que recebem o LOAS ou o BCP com renda familiar superior à renda permitida, pessoas incapacitadas que recebem remunerações mesmo que não estejam trabalhando, beneficiários do auxílio reclusão cuja renda ultrapasse o valor declarado quando da concessão do benefício. Então você tem que ficar ligado se você recebe esses benefícios com essas respectivas situações. Se for o seu caso, você já esteja preparado que o INSS pode pedir para você na hora da comunicação do pente fino e você já pode ter toda a documentação em mãos para evitar qualquer tipo de problema. Principalmente porque já alertei sobre os principais problemas de revisão das informações dos benefícios previdenciários. Então, não jogue nada fora que você teve na concessão. Outra observação importante a ser feita é que, perante a legislação previdenciária, é obrigatório que o INSS tenha cópias referentes às documentações dos seus usuários. E se alguma dessas cópias faltarem, o INSS não pode cancelar o benefício, até que essa ausência seja preenchida. Ao menos é isso que indica a lei. Então, dessa forma, o cancelamento do benefício só poderá ser feito pelo INSS se o cidadão contemplado tiver cometido o que se configura como uma fraude no sistema. Então, um exemplo de fraude no sistema previdenciário é quando, por exemplo, o beneficiário apresentou um documento falso ou adulterado para conseguir ser aprovado para receber o benefício. E se um cenário como esse for percebido, verificado e constatado, o INSS, então, ele tem o direito de suspender os pagamentos do benefício de forma imediata. Além disso, é válido lembrar que no caso das pessoas que vêm sendo contempladas com esse benefício há mais de 10 anos, a revisão dos dados não é obrigatória. Portanto, nesse caso, dá-se o nome de prazo decadencial, que é um prazo que foi válido a partir do artigo 103 da Lei 8213 de 91. Bom, e o pente fino e a prova de vida? Existe diferença entre eles? Essa pode ser uma pergunta que tenha vindo à sua mente. Com certeza ela traz bastante confusão, mas já adianto que eles não são a mesma coisa. A prova de vida, ela é uma exigência do INSS para que todas as pessoas que recebem aposentadoria, qualquer modalidade ou pensão, comprovem que estão realmente vivas, como o próprio nome sugere. Então, é muito comum que alguns aposentados já tenham falecido e os familiares continuem sacando seu benefício indevidamente. Então, assim, para que essa situação seja evitada, todos os anos esses segurados devem fazer a prova de vida. Já o pente fino, como explicado, ele é destinado a alguns segurados que recebem benefício, seja ele por incapacidade, aposentadoria, que a Previdência suspeita de alguma irregularidade na concessão do benefício previdenciário. Inclusive, o pente fino ele pode ser feito numa aposentadoria, numa pensão em que houve indícios de fraude na prova de vida, feita pelo segurado. Então, o segurado convocado pelo pente fino, que não tem conhecimento técnico para fundamentar a sua defesa, deve buscar a ajuda de um profissional, pois não existe uma defesa padrão para todos os casos. Então, as notificações devem ser analisadas caso a caso. É preciso observar o motivo que levou o INSS a chamar esse segurado para comprovar que tem o direito a receber o benefício. Então, um profissional ele identificará a justificativa e apontará quais documentos devem ser juntados no recurso para fazer a comprovação. Então, se você recebe benefício por incapacidade,
mesmo que ainda não tenha sido convocado pelo INSS, se antecipe e providencie os seguintes documentos: laudos, notas de remédios, relatórios médicos, atestados e exames recentes e solicite cópia do prontuário médico em hospitais, caso já tenha sido hospitalizado, no serviço de saúde onde você faz o acompanhamento ou para o seu médico. Caso o INSS encontre erro no benefício, o segurado ou pensionista não tem que devolver os valores recebidos caso o erro tenha sido da Previdência e se o trabalhador não fez nenhuma fraude nem quis enganar a Previdência. Fica essa lição: não tem que devolver nenhum dinheiro se não foi feito nada de errado. O que não pode é receber o comunicado do INSS e agir como se nada fosse. Então, você precisa apresentar os documentos, você não pode ficar parado. Muitas pessoas, elas acham que se não apresentarem os documentos, não vai acontecer nada. Só que não brinque com o INSS, ele corta seu benefício sem dó nem piedade. Então, apresente os documentos solicitados, fique de olho, porque eles estão loucos para cancelar os pagamentos, sem motivo. Agora, se você não atendeu o chamado, pode esperar que certamente o pagamento será suspenso. Eu tenho um caso, de um vigilante armado que após 9 anos de recebimento de aposentadoria, o INSS chamou no pente fino e cancelou o benefício. Bom, aí ele me procurou, a gente ingressou com uma ação, porque o INSS não considerou o período especial trabalhado como vigilante armado. Então, no primeiro momento, apresentou, depois alegou fraude, aposentou a pessoa, alegou fraude e simplesmente não considerou o período especial. Então, na justiça, o benefício foi restabelecido e assim que finalizar o processo que está em fase de recurso do INSS, a gente vai ingressar com uma ação de danos morais. O INSS vai pagar por todo o nervoso, por toda a angústia, aborrecimento, falta de dinheiro que esse meu cliente passou. Porque é muita irresponsabilidade você cancelar um benefício sem comprovar que houve fraude e certamente o INSS vai pagar muito caro por esse erro grosseiro cometido. Então, como é que você vai cancelar um benefício de um pai de família? Agora, para quem pensa em fazer alguma fraude para receber aposentadoria ou qualquer tipo de benefício, eu já vou logo avisando para não entrar nessa roubada, porque é questão de tempo para que seja descoberto a fraude. E hoje em dia é tudo feito por computador. Fica muito fácil descobrir fraudes. Então, antes de querer fazer algo errado, lembre que é questão de tempo para ser descoberto e que se trata de crime federal. Você vai responder pelo seu erro diante da Polícia Federal, sem contar que você terá que devolver tudo com juros, correção monetária e multa pesadíssima. Logo, não cometa nenhuma loucura. Tá cheio de pessoas ricas que pedem loas ao governo. Então, é uma questão de tempo para que seja descoberto. Se seu vizinho recebe e você não, lembre que seu vizinho certamente vai ter que devolver tudo e responder processo criminal, tá? Então, não entre nessa. Bom, gente, essas são as minhas dicas de hoje. Vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.